O Bahia empatou com o Ferroviário por 2-2 pela Copa do Nordeste em sua 8ª participação na temporada 2023. O Esquadrão de Aço ainda não venceu na Copa do Nordeste. Uma derrota para o Sampaio Corrêa, fora de casa, e um empate para o Ferroviário, né, na Arena Fonte Nova. No Baiano, o Bahia venceu 5 jogos e perdeu para o Jacobina. Um mês já se passou de competição, de jogos oficiais, né? A gente sabe que o Bahia passa por uma grande transformação. O Bahia vendeu a SAF, né, vendeu o seu futebol para o Grupo City. De forma convicta, o Bahia decidiu, né, mudar de associação para SAF, ou seja, o Bahia agora é uma SAF e pertence ao Grupo City. O Bahia contratou logo de início, nessa nova era, um treinador, Renato Paiva, com passagens, né, pelo Independente Del Valle, pelo León do México. Um treinador que tem a sua convicção. Escola portuguesa, um treinador convicto de posse de bola, marcação, pressão, né, de modo agressivo, contra os seus adversários o tempo todo. Então, essa convicção fica muito claro que, assim como o Bahia teve em vender a sua SAF para o Grupo City, também essa convicção nos parece muito clara do Bahia nessa nova era, né? Foi falado isso, inclusive foi uma das prerrogativas, né? É um dos acordos dessa nova era, é manter um Bahia com maior posse de bola que seus adversários, né? Um Bahia que vai procurar sempre jogar um futebol vistoso, um futebol bonito, um futebol de qualidade. Então, pois bem, essa convicção ela nos parece muito certa, né? Mas o que está faltando ao Bahia para exercer, para executar essa convicção do seu estilo de jogo? Falta qualidade ou falta precisão? Nos últimos jogos, a gente tem visto o Bahia criando possibilidades, né? E não conseguindo balançar as redes na mesma proporção do que o Bahia cria, né? Outras equipes têm conseguido, já mesmo sendo início de temporada, placares mais elásticos. O Bahia tem tido dificuldade. A sua grande aposta para a temporada, no ataque, o Everaldo, marcou apenas um gol de pênalti na sua 8ª partida na temporada. Muito pouco, né? Então, se o Bahia tem essa convicção para esse estilo de jogo, o que está faltando? Então, precisão ou qualidade, né? O Renato Paiva tem insistido que tem faltado precisão, né, um certo preciosismo nas finalizações. Eu penso um pouco diferente do Renato Paiva. Eu acho que talvez esteja faltando qualidade. Para jogar nesse estilo que o Bahia se propõe, precisa de jogadores de um nível acima dos que aí estão. O Bahia contratou bons jogadores, né? São bons jogadores, mas talvez não esteja no nível que o Bahia quer chegar, né? Não esteja aptos a concluírem essa convicção, né? Porque é uma convicção, é uma filosofia que o Bahia, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente sabe, não vai mudar. Então, se não vai mudar a convicção, é preciso abastecer o elenco. Já vai ficando claro que o elenco tem deficiências, né? Tem desajustes. Falta mais qualidade. E quando eu digo que falta mais qualidade, falta mudar o patamar de jogadores, da qualidade dos atletas. Bahia fez contratação de muitos jogadores, boa parte deles jovens, contratos longos, mas que
até aqui, não parecem ser os jogadores tão decisivos. E a gente sabe que à medida que a temporada vai passando, o grau de dificuldade, Copa do Brasil e Brasileirão, ele tende a aumentar. E o Bahia enfrentando adversários mais fortes, mais organizados taticamente, numa competição do nível mais elevado, onde vale muito mais cada jogo, pode ser arriscado. Então, portanto, acredito que o Bahia precisa qualificar, trazer jogadores de um nível acima. Acho que já se passou um mês. Você pode falar, é muito pouco, mas já traz alguns sinais. Já traz alguns sinais. A defesa é tão confiável? Porque se falta precisão ou qualidade ao Bahia no ataque, e o Bahia, quando cede a oportunidade aos adversários, mesmo os adversários com um grau de investimento menor, com a qualidade técnica, em tese, menor, consegue transpor, consegue passar pela defesa do Bahia. Então, o problema do Bahia não é somente melhorar a qualidade do sistema ofensivo, do sistema de ataque. O Bahia também precisa melhorar o seu sistema defensivo, porque o Bahia está levando gols praticamente em todos os jogos, né? Então o Bahia está levando muitos gols, com, apesar das poucas, né, oportunidades que os adversários têm. E geralmente o Bahia, nesta temporada, enfrentou adversários até aqui, de poder aquisitivo, de qualidade inferior ao do Bahia. Então, falta precisão e falta qualidade. E outro alerta que o Bahia tem que fazer, que alguns jogos, ou a maioria deles, tem sido definido pelo Bahia, pelos atletas que ficaram do Bahia na temporada anterior, que a gente já falava que para esse novo projeto, esse novo propósito do Bahia, são jogadores que deveriam compor elenco, mas não deveriam ser as peças principais desse time. Apesar de um mês de temporada, o Bahia precisa, na minha opinião, trazer mais um zagueiro para ser titular, né? Trazer mais um zagueiro para ser titular, quando precisa substituir. Até aqui, os reservas não foram bem e os titulares também, volta e meia, têm falhado também. A gente tem que destacar aqui, precisa melhorar muito o meio de campo, né? Precisa melhorar muito o meio de campo. É muito nítido o buraco que o Bahia tem deixado e alguns jogadores, como o Ciel, por exemplo. O Ciel tomou conta do meio campo do Bahia. Um jogador veterano, mais experiente, jogador maduro, que soube aproveitar muito bem os espaços e foi um maestro do Ferroviário nos espaços que o Bahia costuma dar. Então, mesmo sendo início de temporada, é muito nítido que o Bahia precisa qualificar o seu elenco em todos os setores. Precisa qualificar na defesa, meio de campo e precisa de ataque. Muita gente está falando, inclusive, que o Everaldo desencantou. De fato, ele marcou seu primeiro gol na temporada. Agora eu volto a frisar. O Everaldo não é, na minha opinião, o jogador que vai fazer o Bahia mudar de patamar. O Bahia precisa de jogadores mais decisivos, mais assertivos. E para isso, é preciso de jogadores de mais qualidade. É preciso de jogadores de um nível maior do que esses que aí estão. Apesar da evolução, eu vejo evolução. Por exemplo, eu vejo que o Biel evoluiu muito
nesta temporada já no Bahia. Então é isso que o Bahia precisa observar. Jogadores que estão evoluindo. Biel, na temporada passada, marcou apenas 2 gols. Nesta temporada já são 3 no Bahia. É um jogador que está crescendo, está desenvolvendo. Mas o Bahia precisa se espelhar, por exemplo, no modelo, né, que foi muito parecido de jogadores jovens, que foi o Red Bull Bragantino. No primeiro ano, fez um bom Brasileirão, chegou à Libertadores. No segundo ano, já fez uma campanha considerada ruim pelo time que o Red Bull Bragantino tem. Então acho que o Bahia precisa, de fato, trazer mais jogadores, né? Eu acredito que vá trazer, mas até aqui, esses jogadores, a primeira impressão que dá é que esses jogadores, para jogar nessa convicção do modelo que o Grupo City quer, que o Bahia quer, que o Renato Paiva quer, acho que os jogadores, não sei se terão essa condição de exercer essa precisão e essa qualidade, porque o estilo de jogo que o Bahia se propõe, ele é arriscado. Por isso precisa de jogadores que vão errar menos os passes, errar menos as finalizações e errar menos quando precisar defender. Esse estilo que o Bahia se propõe é arriscado. Por isso, requer técnica, precisão, que até aqui a gente não tem visto. Eu queria saber a sua opinião. E você, torcedor? O que você acha até aqui das apresentações do Bahia? Você também concorda que o Bahia precisa qualificar o seu elenco? Ou você, de repente, acha que o Bahia pode mudar o estilo de jogo? Porque também é uma possibilidade. Eu entendo que para propor o jogo como o Bahia quer, ter mais posse de bola, ser o protagonista da partida, principalmente para adversários da primeira prateleira do futebol nacional, esse elenco não tem essa característica. Esse elenco, para mim, tem mais a característica de ser um time reativo, pela velocidade dos pontas, né, por serem jogadores jovens, tem muito mais a possibilidade de serem jogadores de contra-ataque do que jogadores de proposição, de posse de bola, de volume de jogo. Mas vamos aguardar quais serão os próximos passos, né? Na Copa do Nordeste, o Bahia precisa vencer. O próximo jogo será um jogo difícil contra o Fortaleza. No Baiano, o Bahia já está praticamente classificado, pode até experimentar nesses 2 próximos jogos antes do Fortaleza, né, alguns atletas, alguns sistemas. Eu acredito que o Renato Paiva deva proceder essas mudanças, né? Mas vamos aguardar. Mas até aqui, o que eu vejo, o que eu observo é que o Bahia precisa qualificar o elenco. Acredito que para esse modelo de jogo, para essa convicção, esse elenco aí não é satisfatório. Vai precisar ir ao mercado e buscar jogadores de um patamar acima. Nós somos do canal 2A1, aqui não tem empate.